Vamos para o quadro Giro Cidade. O assunto desta quinta-feira é segurança pública em Santa Cruz do Rio Pardo. Aliás, é um assunto que a gente começa a abordar hoje, quinta-feira, mas que segue na pauta da nossa programação pelos próximos dias. A gente quer conversar com as autoridades responsáveis por este setor. Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, também saber o que a Prefeitura pode, enquanto poder público, fazer neste sentido. E para começarmos a abordar essa temática, hoje temos o prazer de receber mais uma vez em nossos estúdios o promotor de justiça, doutor Marcelo Saliba. Aqui eu saúdo, com boa tarde. Tudo bem, doutor? Como vai? Boa tarde, Diego. Tudo em paz, né? Um momento mais tranquilo. Sim. Em relação à Covid. E agradeço a oportunidade de estar aqui. Conosco, Dário Miguel. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, ao promotor de justiça, doutor Marcelo Saliba, para você ligado na 104 FM, conectado também através do portal Diário Cidadão. Uma excelente tarde. Bom, doutor, a gente, enquanto imprensa, acompanhando as ocorrências para noticiar, temos tido a impressão de um aumento de casos de furtos, pequenos furtos também, roubos, mas até ações mais contundentes nesse sentido. A gente teve casos aí de assaltos à mão armada, seja com arma de fogo, arma branca. Um episódio que chamou a atenção, até espadas ninjas utilizadas aqui para um assalto num posto, numa loja de conveniência de um posto aqui de Santa Cruz. Há uma sensação, pelo menos da minha parte, o Dário Miguel, que acompanha mais de perto, pode dar a opinião dele já, mas há uma sensação de um aumento de criminalidade. O Ministério Público, ele entende da mesma forma? É uma visão distorcida que a gente está tendo? Vamos começar por aí. O número, essas ocorrências que chamam mais atenção, o roubo principalmente, porque tem violência, um homicídio, sempre que ele acontece, ele acaba atraindo mais o foco e chamando mais atenção da população. Sim. Que tem um sentimento maior de insegurança. O número de ocorrências, a gente sempre tem. Em determinados momentos você tem uma elevação, em determinados momentos você tem uma queda. Muitas vezes você tem muito mais ocorrências e não se chama tanto a atenção, porque são delitos restritos a determinadas regiões, muitas vezes são delitos de menor potencial e pode ser um volume grande. Sim. Mas que a população não se sente insegura porque não se chama tanto a atenção, né? Quando acontece um crime grave, quando acontece uma situação de ser filmado, quando você tem câmeras de vigilância, quando isso ganha repercussão, aí traz à tona e traz novamente aquela sensação de insegurança. Sim. Por exemplo, a gente pode citar casos clássicos, né? Teve um caso de estupro em que uma moça, não aqui em Santa Cruz, mas na mídia, ela comunicou que tinha sofrido a violência. Quando aquilo vem à tona, quando aquilo se torna público e todo mundo começa a falar, o número de ocorrências e comunicações policiais, ele cresce. Sim. E aí você acaba tendo uma sensação maior de insegurança, porque você fala, olha, está acontecendo isso em todo lugar. Aquela vez que nós tivemos uma trágica ocorrência dentro de uma escola na Grande São Paulo, sim, em que o pessoal matou lá, tudo mais e tal. Nas outras semanas nós tivemos pessoas ligando com, olha, vão esfaquear não sei aonde, olha, vão invadir a escola, olha, meu filho não vai mais. Então isso gera todo um movimento social. Mas aí tem uma diferença, né, doutor? Por exemplo, entre o que se chama de cifra negra, são crimes que podem acontecer, estão acontecendo, mas as pessoas não denunciam. E podem passar a denunciar, isso aumenta a estatística. Sim. Ou as pessoas estão denunciando crimes que não aconteceram, por medo, receio. Tem essa diferença, né? Sim, essa cifra oculta da criminalidade, sim, é o número de ocorrências que é realmente registrado, sim, e aquilo que não é registrado. Então nós temos inúmeros furtos que acontecem em Santa Cruz do Rio Pardo que a pessoa não vai até a delegacia, ela ignora. Claro. Furtou uma pouca coisa aqui, eu não quero, não vou nem fazer BO, ou já recuperou, tá aqui, eu não quero, né? Ou determinado outro delito, muitas vezes, que não leva à ocorrência. Então você tem 100 crimes, por exemplo, praticados, e apenas 5 são comunicados ou 10 são comunicados. Sim. Quando você torna público e começa a debater o assunto, aquela cifra oculta, aquelas pessoas, elas começam a fazer mais registros. Por quê? Porque ela se sente mais segura, porque ela se sente mais incomodada. E aí os nossos índices aumentam, aparenta ter, né, um aumento significativo de criminalidade.
Agora, é óbvio que numa cidade pequena como Santa Cruz, numa cidade menor como Santa Cruz, delitos com maior repercussão, como nós tivemos, né, ontem, golpes de faca, tudo isso, quando você tem roubo, quando você tem roubo é violência, isso gera um maior clamor, isso gera maior discussão, e aí isso vem à tona. Tem acontecido mais? Sim, tem acontecido mais, eu acho que não só em Santa Cruz, mas de uma forma geral no estado e no Brasil. E por que isso acontece? Aí são fatores diversos, né, que levam à ocorrência maior de criminalidade. Dara Miguel? Doutor, a cultura do brasileiro geralmente é assim, olha, a polícia prende e solta, a polícia está prendendo, mas está soltando. E a gente que acompanha o dia a dia da polícia sabe que tem todo um caminho, ou seja, vou dar alguns exemplos claros em Santa Cruz, exemplos claros aqui na nossa cidade. Polícia Militar acaba prendendo o meliante aí por furto. Depois ela acaba apresentando para um delegado, ou seja, num plantão da Polícia Civil, até mesmo na Central de Polícia Judiciária, o delegado acaba ratificando a prisão. Com isso, ele fica à disposição da Justiça, geralmente na cadeia de São Pedro Turvo. E a gente acompanha o caso, muitas vezes ele é solto, colocado em liberdade na audiência de custódia. A população novamente vem com esse discurso, só a polícia prende, mas a polícia solta. E a gente sabe que não é assim, ou seja, a Polícia Militar faz um trabalho, muitas das vezes brilhantemente, correndo atrás do bandido ali, o bandido dá trabalho, eles acabam pegando o certo bandido, apresenta para um delegado, onde é ratificada essa prisão, depois chega no Ministério Público, chega também para um juiz, onde ele ganha liberdade ou não. E eu gostaria que o senhor explicasse por que nos últimos meses, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, vem acontecendo uma série de furtos e muitos desses meliantes são presos pela Polícia Militar, têm a prisão ratificada pela Polícia Civil e depois são colocados em liberdade na custódia. Bom, primeiro a gente tem que ver o seguinte, né? Muitos casos... Doutor, também... puxa mais próximo o microfone, por gente. Isso, tá. Obrigado. Muitos casos, as pessoas também são colocadas em liberdade na Polícia Civil e quando é comunicado ao Judiciário, o Judiciário não concorda com aquela liberdade. Então não é só o Judiciário que coloca em liberdade. Nós tivemos um caso de um adolescente, por exemplo, que foi encontrado com entorpecente, que eu via caso para ele ser preso, mas ele foi liberado pela autoridade policial, posto em liberdade na Polícia Civil. Quando o senhor fala autoridade policial ali, quem... O poder de decisão é o delegado de polícia. O delegado de polícia. Então existem muitas situações em que a Polícia Militar faz o auto de prisão em flagrante, que ela vê como prisão, e o delegado de polícia não vê e põe em liberdade. Tem muitos casos que a Polícia Militar não faz a prisão em flagrante e não encaminha instantaneamente para a Polícia Civil e nem chega para nós como uma prisão ou como uma liberdade que foi concedida. A visão maior acontece no judiciário, porque o cara foi algemado e a Polícia Civil, tudo mais tal, comunica aquela prisão. Mas lá para trás já tem um número imenso de pessoas que também não foram presas. Então é como se fosse uma peneira. Existe uma peneira, né, que a Polícia Militar faz, a Polícia Civil e o Judiciário. Em determinados casos, o Judiciário até revoga a liberdade concedida na Polícia Civil, que muitas vezes arbitra fianças que não era cabível, que se entende que não é cabível, e volta à prisão daquela pessoa. Muitas vezes o Judiciário impõe medidas até mais severas. Nós tivemos um caso, por exemplo, no final de semana que eu estava em plantão, em que um rapaz pagou fiança, ele tinha dado um tiro no filho, né, com uma arma de fogo, ele tinha autorização para ter a arma, ele pagou fiança e foi posto em liberdade, pura e simplesmente. Nós não concordamos, e no Judiciário nós impusemos medidas muito mais severas para ele. Determinados casos, passando por essas peneiras que chegam no Judiciário, elas são analisadas vislumbrando-se o quê? Uma eventual possibilidade de condenação e aquilo que vai acontecer ao final com ele. Se ele não vai ficar preso ao final do processo, por que eu vou manter ele preso agora? Se eu não vejo possibilidade de ele ser condenado à prisão, por que ele tem que ficar preso hoje?
Eu tenho que demonstrar isso, são as regras. E nem sempre se consegue comprovar. Faltando esses elementos de prova, você tem que pôr a pessoa em liberdade. Essa é a regra. Doutor, eu quero dar um exemplo bem claro para que a nossa população possa ter uma noção dessa questão. Ou seja, popularmente falando, vou dar alguns exemplos. Dia desses, pela Avenida Tiradentes, tem um comerciante, estava ali trabalhando normalmente, deixou o veículo dele aberto, passou um meliante, acabou furtando uma pochete, e nessa pochete tinha mais de R$7.000. Isso aconteceu no sábado à tarde. Polícia Militar, no outro dia, acabou localizando esse homem, ele foi preso, apresentado no plantão da Polícia Civil em Ourinhos. Polícia Militar acabou recuperando aí mais de 70% desse dinheiro, e obviamente já foi devolvido para ele através de um delegado aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Só que ele não ficou preso. É claro que ali no momento, o que foi passado para a gente, ele não está em flagrante. Mas nós entendemos, e muitas vezes a gente tem uma dificuldade para levar para o ouvinte para que ele possa entender. Então eu gostaria que o senhor explicasse. Por que esse rapaz ele não ficou preso e ele está andando tranquilamente pelas ruas de Santa Cruz do Rio Pardo? Por que até agora não aconteceu nada com ele? Bom, primeiro, a prisão em flagrante significa aquilo que está acontecendo, o que acabou de acontecer, né? A ideia do flagrante é aquilo que você pega a pessoa, né, na prática delitiva ou logo após a prática delitiva. É isso que o nosso código permite, é isso que a nossa legislação permite. Se ele comete o furto e ele está saindo do local, caminhando pela rua, a polícia vem e pega, ele vai preso, é uma situação de flagrante. Se vai ficar ou não é outra história, mas está em flagrante. Se ele é acionada a polícia, ela inicia diligências, pega a imagem de uma câmera, pega outra, tudo mais, vai, encontra o cara, ele é preso em flagrante, porque foi preso, localizado logo após a prática delitiva. Isso não tem um prazo certo, em horas, tá? Isso é uma questão do desenrolar das apurações. Agora, se já passou, né, um tempo razoável, por exemplo, é feito furto à noite, o dono do estabelecimento chega de manhã, vê que foi furtado, aciona a polícia vai, começa a diligência, encontra o cara no outro dia, aí você não tem mais a situação de flagrante e ele não pode ser preso em flagrante. Como ele pode então ir para a cadeia? Se ele tiver antecedentes, se for uma pessoa que a autoridade policial vislumbra que é um caso que exige a prisão, a autoridade policial monta o inquérito, rapidamente, no mesmo dia, ela manda para o fórum dizendo, eu quero a prisão dele. Aí o processo vai para o promotor vê, se for o caso, manda para o juiz e o juiz decide no mesmo dia. Nós temos inúmeros casos assim. Mas nega também, doutor, em alguns casos? Claro, nem todo mundo vai preso e nem todo mundo vai solto, entendeu? Dentro daquela visão. Se o cara não tem antecedentes, se o cara não tem nenhuma passagem, se foi a primeira vez que ele praticou o delito, se é um delito de furto, que nós falamos furto simples, que a pena é de 1 a 5 anos, ele não vai ser preso. Doutor, eu estou dando os exemplos claros para a nossa população entender. Obviamente são ocorrências que a gente consegue levar, infelizmente, quase todos os dias para a nossa população devido a esse aumento de furtos em Santa Cruz. Final do ano teve um cidadão aí que agora está preso, ele acabou furtando 2 botijões de gás, certo? Preso pela Polícia Militar, apresentado, também mantida a prisão pelo delegado, foi solto na custódia. Passou 2 dias, foi novamente, mais 2 botijões, preso pela Polícia Militar, ratificado pela Polícia Civil, solto na custódia. Na terceira vez, sim, ele ficou preso. Eu não vou citar nome aqui, mas acho que o senhor conhece esse caso. O porquê que ele cometeu o mesmo ato 2 vezes e foi colocado em liberdade, e na terceira ele ficou? Então, tudo é uma questão de você avaliar os antecedentes e a conduta dele. Quando a pessoa pratica e não tem antecedentes, ela não vai ficar presa. E nem todo mundo tem que ficar preso. A nossa sociedade é uma sociedade que pensa no seguinte: a pessoa tem que ser presa para ser punida. Se ela não for presa, ela não é punida. E não é isso. Nem todo mundo tem que ir para a cadeia. Mas tem gente que precisa ser tratado e acompanhado e não ser preso. E tem gente que eu falo, olha, o cara vai ser preso. Preso a quando? Vai tomar 1 ano. A pessoa fala, mas só? Eu falo, não, brinquei, é 10. A pessoa fala, só? Você fala, não, 20. Mas só 20 anos preso? O que você quer? Eu quero arrastar ele pela rua. Não vai. Então a prisão, ela é exceção. Ela só acontece
quando extremamente necessária. Nesses casos, citando ocorrências que aconteceram, as últimas em Santa Cruz, volto desse furto que aconteceu, totalizando aí em R$7.000, essa pochete de um comerciante ali pela Avenida Tiradentes. A pessoa, quando foi presa pela Polícia Militar e apresentada no plantão da Polícia Civil, ela acabou confirmando, realmente eu fiz isso mesmo, comprei 2.000, desse total de 7.000, R$2.000, acabei comprando drogas, acabei fumando tudo isso, enfim. E o histórico dele, doutor, inclusive com passagens aí na Cracolândia, um histórico muito grande. Volto a repetir, nesse caso específico, ele continua pelas ruas da nossa cidade, inclusive no mesmo hotel. Dia desse acabei visualizando ele. Por que dessa demora? Ou seja, o senhor, no caso, é o meliante, faz isso comigo. E daí eu tenho que cruzar, ter o desprazer de cruzar com o senhor ali que acabou cometendo um furto contra a minha pessoa no dia a dia. Gostaria que você explicasse o porquê dessa demora, em especial nesse caso. Bom, primeira circunstância dele ser usuário ou não de entorpecente, se ele viveu na Cracolândia ou onde ele viveu, por si só não exige a prisão. Na verdade, o que exige a prisão são alguns requisitos. Por exemplo, ele tem condenação anterior por tráfico de drogas ou por roubo ou por outros delitos, como o caso de hoje que nós tivemos. Ele ficou preso. Agora, numa situação como essa, ele é usuário de entorpecentes, ele praticou o delito, ele cometeu o furto, foi posto em liberdade, ele está pela rua, mas nunca mais foi preso, não se envolveu em mais nada. Será então que ele era tão perigoso a ponto de se exigir a prisão? Ou será que eu só quero a prisão como uma forma de, eu quero que ele seja punido por isso? Porque a punição, volto a dizer, não é só a prisão. Ele vai ser punido de acordo com as regras legais. E nem todo mundo vai ser preso. Quem tiver que ser preso, vai ser preso, certo? Pelo menos é o que a gente espera, né? Que seja preso. Agora, aquele que não tiver demonstração clara da necessidade da prisão, ele não precisa ser preso. Mas é um desgosto encontrar por ele na rua. Tudo bem, é um desgosto. Só que a nossa regra mundial do sistema penal, é que a pessoa tem que ter a oportunidade de se ressocializar e melhorar. É essa a grande questão, e essa é a grande questão para se combater a criminalidade. Não é punir por punir, mas é buscar e dar oportunidade para a pessoa se ressocializar. Mas a minha pergunta é se isso funciona no sistema brasileiro. Eu entendo a ideia de não ter um punitivismo pura e simplesmente, de que o sistema tem que tentar ressocializar aqueles que podem ser ressocializados, mas na prática a gente vê... as pessoas não ficam presas porque não há elementos legais, já que a prisão é uma exceção, mas o Estado também não tem condição de recuperar essas pessoas. O senhor falou que nem toda a pena necessariamente é de prisão. Que tipo de outra punição tem no Brasil para alguém que comete um crime que não seja a prisão? Eu não vejo, em larga escala, o Estado conseguindo ter outras alternativas de punições. E no fim, quem sofreu o crime, a família, a pessoa... fica com um sentimento de indignação. Pegando casos de os furtos simples, como o senhor trouxe aí. A gente tem situações aqui em Santa Cruz que a família, ela em 3 meses, teve a casa furtada 5 vezes. Donos de oficinas que toda semana tem que buscar um jeito de tentar trancar, porque os caras vão entrar na oficina toda semana para praticar o furto. Construção civil. Então você tem a vítima com sentimento de indignação, porque ela é de maneira reincidente vítima do crime. O Estado também diz que, por não ser punitivista, algumas pessoas não têm que ser presas, mas também não oferece uma alternativa para resolver. É uma discussão até maior, uma questão do sistema funcionar ou não. Mas aí é duro, né? Fica difícil a situação. Ninguém está satisfeito nessa história. Né? Então, primeiro, né? Em relação a outras punições, você tem. É que, na verdade, ninguém vê. É que o que a gente enxerga e quer ver é o cara atrás das grades. Mas nós temos em Santa Cruz, por exemplo, uma central de penas, em que as pessoas que cumprem penas de prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, perda de habilitação, reparação do dano, prestação pecuniária, que é dar dinheiro ou entregar valores ou produtos, bens, elas cumprem. Então isso você sempre tem no fórum pessoas cumprindo esse tipo de pena. E você tem muito mais gente cumprindo e não reincidindo do que voltando na prática delituosa. Porque a grande maioria não retorna. Sim. São poucos aqueles que reincidem. Esses que reincidem exigem, né, uma oportunidade, e não acolhida a oportunidade, você vai agravando a sanção contra ele. Agora,
Ah, mas tem diversos delitos. Primeiro, as pessoas têm que comunicar, né? A polícia, pedir para a polícia fazer uma investigação, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, e aí, com base no sistema de inteligência da Polícia Civil e Militar, tentar identificar quem são os autores desses delitos, certo? Nós apuramos aqui centenas de delitos e muitos são apurados e outros não se tem a autoria, infelizmente. Sim. Aí ele entra dentro daquela cifra em que você não apura, né? Você não tem autor. Não tendo autor do crime, aí não tem como tocar para frente. Agora, existe as possibilidades de sanção? Sim. A punição é a última medida que a gente quer. O sistema penal é a última sanção de todas. Você tem diversas outras punições, né? Por exemplo, a multa. O cara que dirige embriagado, né, e é pego, ele é multado. O cara que dirige embriagado e bate o carro, ele responde pelo penal. Só que a sanção penal é a última. Você tem que ir impondo várias barreiras para proteger, né, os nossos patrimônios, os nossos bens. Sim. E conforme eles vão rompendo, você vai impondo maior sanção, certo? E as sanções, elas vão se agravando, até a mais grave de todas, que é a perda da liberdade. Agora, a gente discutir só punição, a gente perde toda a base, claro, porque a gente tem que discutir, na verdade, solução. Então, como solucionar isso? Sim. Primeiro, passa por educação. Não tem como. Segundo, passa por um trabalho efetivo e eficaz para se discutir entorpecentes. Uso de bebidas alcoólicas, né? Tráfico de drogas, entorpecentes, maconha, tudo isso. Então, se a gente não discutir, não der educação para os filhos, para as crianças, para os nossos adolescentes, para se falar abertamente disso e levar uma proposta, não adianta nada você dar inglês, dar francês, dar espanhol, dar o que for, tá? Porque daí você não tem estrutura para eles. Eu acho que a última de tudo, o último problema, o que a gente não quer é prender. A gente quer antes resolver. Que a questão da droga tá de pano de fundo, porque você vê nesses casos dos pequenos ou furtos simples, roubos, em grande maioria, as pessoas estão ali, né, Dário, cometendo para poder comprar o entorpecente. Para se manter. Acho que das ocorrências que a Polícia Militar atende, né, que está nesse trabalho mais na rua e tal, sei lá, 90% envolve tráfico. Eu falo 99%. 90% é tráfico 99% de drogas. É por aí, drogas, né? E álcool. Se você, e já falei isso em várias entrevistas, se você acabar com drogas e álcool, você acaba com o Poder Judiciário, com a Polícia Militar, com tudo. Sim. 99% do nosso trabalho hoje, ele se dá em razão do tráfico de drogas, uso de drogas, bebidas. Esse cara que subtrai muitas vezes botijão de gás, ele vai lá e troca, né, por pedra. O cara pegou lá os 7 mil, foi lá e comprou pedra. E ele consome aquilo rapidamente. Ele não tem patrimônio, ele não tem nada. Como é que você vai reparar o seu prejuízo? Né? Não consegue reparar. E aí a pessoa se vê, né, desguarnecida, se vê desprotegida. Então ela busca de alguma forma uma punição. É isso que sobra para ela. Eu quero que aquela pessoa seja punida. Agora, nós não temos estrutura para punir todo mundo. Nós não temos cadeia para colocar todo mundo que comete crimes. Até porque muitos que pedem para se, né, condenar o cara que comete o pequeno furto, muitas vezes é o cara que sonega. E é o grande sonegador, né? Porque é fácil a gente apontar pro pequeno, pro pobre, né? Pro cara que é desvalido, o que é usuário de entorpecentes, e falar, ele tem que ir pra cadeia. Tá, e o cara lá que sonegou, que cometeu um grande delito, né? Que se apropriou muitas vezes de verbas trabalhistas e causa um grande desfalque no município. Esse também tem que ir preso, né? Só que para nós não chega a essa situação, infelizmente. Doutor, é claro que não incentivando jamais, mas aqui a gente fala uma linguagem do povo, principalmente tenta através do jornalismo aproximar ainda mais da nossa população com o linguajar muitas vezes popular, e a gente acaba sendo questionado, principalmente por essas vítimas, tanto na Central de Polícia Judiciária, pelas ruas de Santa Cruz do Rio Pardo, quando eu acabo cruzando com certas vítimas, pessoas de bem, mas que certamente sai de lá assim quando vê que o bandido, ele foi preso pela Polícia Militar, depois ele acabou sendo solto, enfim, não foi ratificada a prisão dele, e algumas vezes também após a audiência de custódia, e é normal o que eu vou colocar agora, ou seja, pessoas de bem, Diego, acabam colocando assim, deixa ele voltar lá na minha loja, que eu vou sentar o porrete nele. E a gente explica que não é assim. Claro que será penalizado. Eu gostaria que o senhor explicasse quais seriam as consequências para a pessoa que de repente
tá com a ideia de fazer isso, ou seja, não aguenta mais aquele bandido furtar, olha, eu vou resolver do meu jeito. Gostaria que o senhor explicasse, o senhor que é uma autoridade, quais seriam as consequências caso isso aconteça. Essa pessoa muitas vezes está cometendo um crime mais grave, né? Quando você comete uma vingança dessa, um ato de exercício, né, das próprias razões, fazer justiça com as próprias mãos, né? Um fato mais grave que aquela pessoa cometeu. Porque muitas vezes o cara comete um furto simples, ele vai tomar uma pena baixa. E aí você vai lá e agride a pessoa e toma uma pena muito mais severa e acaba perdendo toda a razão. Além disso, né, o que eu sempre falo para as pessoas, né, falo para os adolescentes que comparecem na promotoria, quando muitas vezes se envolvem em brigas, tudo isso, é que você nunca sabe o que vai acontecer quando você entra numa contenda ou quando você entra numa briga. Essas pessoas que cometem delitos e que muitas vezes são usuários de entorpecentes, são aquelas pessoas que usam crack, são pessoas que muitas vezes já estão numa situação, né, de debilidade mental. Você não sabe o que ela pode fazer com você, com a sua família. Muitas vezes você agride a pessoa está com uma faca e te dá um golpe. Ou você agride a pessoa e a pessoa vem para te agredir, você acaba matando aquela pessoa dentro de uma briga ou causando um ferimento grave, e tudo isso ganha uma repercussão muito maior. Então é uma situação de muita gravidade quando você entra numa contenda que você não sabe o resultado, você não sabe o que vai acontecer. Isso pode trazer uma situação trágica, tanto para você, quanto para aquela pessoa que você, né, resolveu agredir, quanto para outras pessoas que estão próximas. Então, quando acontece isso, o que eu tenho que fazer? Primeiro, é ter calma. Segundo, é procurar informação. Saber o que está acontecendo. Ir na Polícia Civil, perguntar, olha, por que ele não foi preso? Ele tem mais passagens? Não tem? Ele vai ser preso? Ele pode pedir atendimento ao público? Ele pode ir na Promotoria de Justiça, que nós estamos lá. Eu atendo, pergunta, vai lá, eu pego o procedimento e mostro. Falo, ó, tá aqui o processo. Por que ele não foi preso? Vamos ver por quê. Sim. Vamos discutir, certo? Eu posso te mostrar. Se eu sei se ele vai ser preso ou não. Eu posso te responder isso. Ele vai ser preso nesse caso. Ele não vai ser. Isso, ele tá te incomodando? Ah, está. Porque ele foi posto em liberdade e está passando na minha casa. Opa, eu vou pedir a prisão dele na hora. Mas são situações que você tem que se informar. Procura advogado, vai na UAB, procura advogado particular, né? Para tentar fazer isso. Agora, eu acho que tudo tem que buscar informação, conhecimento, para que você possa ter uma resposta adequada. Nessa questão, doutor, de prisões, a gente sabe, inclusive já falei com o senhor sobre isso numa entrevista anterior aqui na 104 FM, é que mudou, pelo menos é notório que há vários adolescentes infratores. Hoje já está acontecendo, vem acontecendo com eles uma resposta mais rápida, ou seja, muitos garotos aí, 13, 14 anos, acabaram detidos aí, apreendidos e na Fundação Casa, ou seja, essa mudança vem acontecendo e a população já está entendendo também, até porque muitos adolescentes, volto a repetir, já à disposição da Justiça na Fundação Casa. E na questão do adulto isso não acontece com frequência. Eu gostaria que o senhor explicasse se teve mudança, se não teve, mais uma vez. Nós tivemos, inclusive, um adolescente apreendido essa semana, né, por tráfico. O adolescente, primeiro, o procedimento de investigação dele na delegacia, nós simplificamos bastante, nós diminuímos o rito dentro da Polícia Civil, dispensando alguns procedimentos, simplificando para poder agilizar. Isso acabou diminuindo em muito o nosso número de procedimentos, e diminuindo o número de procedimentos você tem muito mais agilidade. No caso dos adolescentes, quando eles são pegos, quando eles são apreendidos, o rito processual dele também é mais curto. Ele tem um tempo para ficar apreendido. Não pode ser mais de 45 dias. Se ele for apreendido hoje, eu tenho 45 dias para dar sentença. Se o juiz não der a sentença em 45 dias, ele tem que ser posto em liberdade imediatamente, tá? No caso dos maiores, não. No caso daquele que já tem mais de 18 anos para cima, ele pode ficar preso 100 dias, ele pode ficar preso 1 ano e o processo não terminar. Então isso demora mais para você ter uma resposta, demora mais para você ter uma sentença. O procedimento da infância ele é mais simplificado, então por causa disso você acaba tendo uma resposta mais rápida, entendeu? E eu tenho também dentro da infância, eu tenho várias possibilidades. Eu posso pegar um caso que eu vejo que não tem, que o adolescente está bem, que não é razão para continuar, eu posso acabar com o procedimento na hora.
No criminal não, no criminal você tem que continuar, são várias etapas. Então é diferente o tratamento e por causa disso a resposta acaba demorando. Aqueles adolescentes presos e inclusive condenados à disposição da justiça na Fundação Casa, aquele roubo ou tentativa de roubo na farmácia Drogalar em Santa Cruz, eles ainda estão presos à disposição da justiça? Sim, eles ainda estão. O caso, o maior que foi pego, porque na verdade acho que eram 3 adolescentes e o maior vai ser, a audiência acho que está marcada agora para esse mês, não me recordo exatamente, mas os 3 eles estão apreendidos. Quando eles são condenados, esse acompanhamento passa a ser pela Fundação Casa e um juiz lá de Cerqueira César, se for Cerqueira César, São Paulo, onde eles estiverem. E aí é ele que vai analisar o dia que eles vão ser postos em liberdade. Então, condenado, ele vai para lá e lá que acaba se acompanhando. Daí não somos mais nós, então eu acabo perdendo um pouco o contato, mas eles ainda estão apreendidos. Confirmando, hora certa, 13h05, nosso convidado de hoje, o promotor de justiça, Dr. Marcelo Saliba. A gente começa uma série de entrevistas para falar sobre segurança pública em Santa Cruz, no Rio Pardo. Queremos conversar com representantes do MP, representantes da Polícia Civil, representantes da Polícia Militar. Está confirmada para a próxima segunda-feira uma entrevista com o capitão Cassiano, comandante da Polícia Militar. Também queremos conversar a respeito disso com representantes da Prefeitura, até porque segurança pública envolve inúmeros fatores, desde iluminação, desde um bairro bem com suas praças e áreas verdes bem cuidadas. Isso também influencia na questão de segurança pública. Monitoramento são fatores que também cabem ao município, se houver condições, né, de realizar. A gente sabe que a segurança pública, em termos de forças de segurança, é responsabilidade do Estado, mas o município também pode e deve colaborar dentro das suas prerrogativas. Você pode participar do programa mandando suas perguntas, opiniões, aí no WhatsApp 99772-6104. Ô doutor, o senhor falou há pouco sobre a questão das drogas, e que se não houvesse drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, praticamente acabaria o trabalho do judiciário, da polícia, porque 99% é questão envolvendo drogas. A gente sabe que a droga não vai acabar, ok? Sim. Até porque tem inclusive um elemento cultural da droga que faz parte da civilização humana, de tentar mudar o estado de consciência, mas não vou entrar nessa esfera agora. A droga não vai acabar, o álcool não vai acabar. Como lidar de maneira racional, inteligente e buscar transformar esse cenário, seja por mudança de lei, a forma como as pessoas encaram esse cenário, para a gente tentar melhorar, para tentar reverter essa situação. Qual que é a sua posição como promotor, como cidadão? De educação. Acho que o único caminho é esse, né? Você investir na educação, é você investir na formação dessas crianças, dos adolescentes, para que eles saibam lidar então com os entorpecentes. Aquele que tem informação, aquele que tem conhecimento do que é nocivo e do que não é nocivo, daquilo que tira a sua liberdade, né, daquilo que tira a sua vontade, que é o entorpecente, que é as drogas, ele sabe falar não para aquilo. Agora, aquele que não tem formação, aquele que não tem uma força suficiente para dizer não ao entorpecentes, ele acaba se envolvendo com o entorpecente. E onde você ganha essa formação humana? Dentro das escolas. Então, se você tiver uma formação dentro das escolas, que você consiga discutir o que é entorpecente, mostrar para aquela criança e para aquele adolescente, né, a nocividade que ela causa, os riscos que ela traz para você, né, as consequências graves que ela traz para a pessoa e para a sociedade, eu acredito que a gente consegue combater, né, e diminuir muito a criminalidade. Isso é feito? Não, não é feito. Tá? Isso é feito parcialmente. São trabalhos parciais. Um professor vai lá, discute drogas, faz um trabalho, o pessoal pinta uma coisa, pinta outra, faz uma coisa, faz outra, tudo mais tal. Mas um trabalho aprofundado, um trabalho dentro da rede escolar, né, com campanhas, como política pública, que passe ano após ano discutindo e fomentando essa discussão, eu não vejo isso acontecer. Pelo menos eu nunca vi isso acontecer, né, seja aqui ou nos outros locais que eu passei. Então eu acredito que se nós tivermos isso, nós vamos conseguir debater a questão dos entorpecentes de uma outra maneira. Aí com esse grupo, né, com essa geração formada, aí você pode discutir outros assuntos. Sim. Vai descriminalizar,
vai impor tratamento, né? Droga não vai mais, vai ser comercializada em farmácia, nós vamos criar centros de consumo, vamos fazer como na Califórnia, nos Estados Unidos, em que foi liberado, ou alguns outros países. Aí é uma outra situação, né, que a gente tem que discutir, mas com maturidade. Além da educação, me parece algo ponto pacífico que essa educação tem que existir para que a gente construa uma geração mais bem informada. Isso aí acho que todo mundo concorda, inclusive no estúdio, quem está ouvindo a gente. Mas a forma em que o Estado brasileiro lida com essa situação das drogas, seja do ponto de vista de legislação ou mesmo da forma como reprime, no que a gente convencionou de chamar de guerra às drogas, tem um resultado prático, né? E tem funcionado, porque outros países abriram mão disso. A gente estaria num nível de desenvolvimento de sociedade também para começar a discutir outras maneiras de enfrentar o problema que não através da chamada guerra às drogas, que me parece gera despesas para o Estado, gera violência, se gera corrupção e aliciamento de menores, é um bolo de coisa ruim que gira nessa questão da droga. E a gente já está nessa guerra às drogas aí, já temos décadas. Sim. E não sei se tem um resultado prático disso. Qual que é a sua visão? Eu não vejo também muito resultado. Na verdade, a gente brinca, é como tiririca, né? Você tira aqui, nasce outra ali, sim, pega outra aqui. Porque a quantidade de pessoas usuárias, né, que você tem são muito grandes. A gente não tem obviamente o traficante maior, mas o entorpecente ele é fracionado para pequenos usuários que se tornam traficantes e eles vão passando, sim, de um para outro e ele vai virando um pequeno traficante, pulverizando tudo isso. Então essa pulverização te impede muitas vezes de você falar, eu vou pegar o grande traficante, isso vai acabar. Não vai. Porque você tem centenas de milhares de usuários, pequenos traficantes, um passa para o outro para poder sustentar, sim, o seu vício. Acima dele você tem uma outra grande camada de pequenos usuários também que fazem isso para sustentar o vício e por aí vai. Mas aí você vai chegar no grande traficante. Mas não é daqui. O grande traficante está lá na Colômbia, está lá não sei aonde, está mandando entorpecente, ele chega aqui. Está no Senado, ali, pode ser. Qualquer também. Lugar. Geralmente não vai estar na favela, vai estar lá, né? Não vai. Né? Eu peguei casos grandiosos, né? Eu peguei o caso daquele André do Rap lá para falar a respeito de liberação de entorpecentes. Eu peguei caso, né, de grandes traficantes quando eu entrei na carreira, pessoa muito grande. Peguei em Chavantes, né? Nós tivemos lá problemas grandes. Atuou como promotor nesse caso? Do André do Rap? Eu atuei porque eu fui designado para São Paulo e, sim, vieram algumas manifestações para eu fazer. Entendi. Em procedimento de liberação de helicóptero, essas coisas. Sim. Em Chavantes, nós tínhamos, né? Justamente essa pergunta. Caso Fernandinho Beiramar. Na verdade. Teve alguma coisa nesse sentido? Lá em Chavantes, o que aconteceu é o seguinte: eu comecei uma investigação na época contra uma pessoa que morava no Irapeta, ele foi morto em Osasco, né? E esse era irmão do grande traficante. Esse grande traficante, que era de São Paulo, tudo mais, um dos maiores, né, do Brasil, ele tinha sido preso no Paraguai. Mas eu nem sabia do envolvimento e nem imaginava que era uma pessoa com tanto envolvimento em entorpecentes. Quando, sim, eu estava em casa um dia vendo a Folha de São Paulo, eu olhei e falei, mas eu estou investigando esse cara. E aí eu vi que a relação dele com o Fernandinho Beiramar, que nós identificamos, era que existiam cheques, trocas de cheques entre eles, lá, o contador de um com o contador de outro, que era um libanês, sei lá quem que era, né? Que não era nem daqui da região, do Rio de Janeiro, tudo isso. Então existia uma relação. Só que esse de Chavantes, na época, ele não era de grupo dessas organizações criminosas. Ele pagava pedágio. Sim. Então ele não participava, mas ele pagava pedágio. Mas era muito grande. E ele saiu de Chavantes, né? Ele foi pego com 500 toneladas de cocaína lá perto de Itu, São Paulo. Coisa grandiosa. Telefones na época por satélite, né? Coisa muito grande. Mandou picar uma mulher, né? Aqui em Chavantes. O caso, sim, acabou, acho que indo para Ourinhos. Então eram situações muito graves. Esses grandes traficantes, eles são presos, mas eles conseguem, né, manter o controle, porque eles têm uma estrutura, eles têm uma empresa muito grande, né, com muita gente envolvida, gente escondida que você não sabe e tal. Então combater isso é muito difícil. Como é que você tem que fazer então? Trabalhar com o pequeno, diminuir, né, essa massa de consumo. Se você conseguir diminuir o consumo, talvez você consiga derrubar essa pirâmide. Dale, Miguel.
Aí, em relação, é claro que o tema é muito importante, você frisou bem, começamos com essa série de entrevistas, né, segurança pública, aqui na 104 FM, mas também, doutor, eu gostaria de abordar, já que estamos falando aí de casos a nível nacional, o senhor citou o Fernandinho Beiramar, enfim, recentemente, o religioso, né, o padre Júlio Lancelotti, tá lembrado disso, dia que ele fez uma crítica, né, a Santa Cruz do Rio Pardo e também a Ourinhos, que são duas cidades que não tem assim um certo olhar na questão social, principalmente para abraçar os andarilhos. E eu achei ridículo, porque a nossa cidade em especial é o maior investimento para andarilhos, porque eles acabam passando por aqui, permanecem por aqui, se estão em Santa Cruz é porque o povo acaba dando a esmola e consequentemente eles estão ganhando, não vão sair daqui de Santa Cruz do Rio Pardo. O padre foi infeliz com essa colocação dele. O senhor acha que a nossa realidade ela não se condiz ou condiz com o religioso colocou? Só para dar um contexto, né? À época, o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho inclusive de assistencial no centro de São Paulo, Cracolândia, tudo. Naquela região, ele fez uma postagem de Santa Cruz e de vários outros municípios do país que desenvolve uma campanha chamada Não Dê Esmola. E aí, a gente pode até falar disso a partir de agora, o porquê da campanha do poder público estimulando as pessoas a não darem esmola, que isso prejudica ainda mais as ações junto à população em situação de rua. E ele atribui a essas cidades que têm campanhas como essa, Santa Cruz, Ourinhos, que estimulam as pessoas a não darem esmola, o termo de aporofobia, ou alguma coisa como ódio ou repulsa aos pobres. Esse foi o contexto há cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás. Aí o promotor pode comentar. Se ele a crítica foi a respeito da campanha, acho que ele não conhece a campanha e é por causa disso que ele acabou criticando. Até porque a nossa campanha foi baseada, quando nós começamos ela, né, com a própria ideia da Igreja Católica, em que ele falava que a esmola que tem que ser dada, né, o Papa tinha falado, salvo engano era o próprio Papa Francisco, ele falou que a esmola que nós temos que dar não é esmola dinheiro, mas é aquela tempo, né? Sim. É você se dedicar à melhoria da população de rua. Como? Muitas vezes levando conforto, levando alimento, levando conversa, levando acolhimento. E não pura e simplesmente dinheiro. A esmola dinheiro, né, nós somos contra. Somos contra por quê? Porque desvia da sua finalidade. Muitas vezes a pessoa usa aquilo para fins diversos. O que nós queremos é criar um ambiente de acolhimento. Acolhimento em que as pessoas poderão dar outros tipos de esmola, tá? Qual tipo, né? Poderia ser um pouco do seu tempo, poderia ser um pouco da sua religiosidade, poderia ser um pouco das suas roupas, um pouco dos seus alimentos, um pouco da estrutura da própria igreja para acolher muitas vezes essas pessoas, ouvir, conversar, dar um local para ela passar a noite. Né? Quando eu falo igreja, numa forma ampla para todas as religiões. E até por causa disso, nós várias vezes falamos, né, em todas as entrevistas, falei, tenta dentro da sua própria igreja criar grupos, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela de que religião for. Tenta criar grupos de trabalho para auxiliar as pessoas carentes, dando a esmola, não dinheiro, mas dando outros tipos de esmola, certo? Para dar outras oportunidades na vida. Então, acho que ele falou, muitas vezes, pegando em rede social e replicando aquilo, né? Jogaram lá no Google, não dê esmola, ó, saiu tal cidade, ó, bota aí e mete o pau, né? E não é isso. Então, acho que a pessoa tem que se informar um pouco mais, saber o que é da política, para poder saber o que é feito. Porque só criticar por criticar é fácil, né? Se a política deles lá em São Paulo fosse tão boa, talvez não existisse mais Cracolândia, certo? Eu acho que nós temos que melhorar. Por exemplo, hoje eu passei e tinha um pessoal ali, né, jogando bola, fazendo tudo aquilo no semáforo e tal, né? São artistas esses. Então, mas esses, o que eu acho como artistas, a Secretaria de Cultura tinha que acolher. A Secretaria de Cultura poderia, no caso, por exemplo, dar uma camisa, dar um jaleco, certo? Incentivar até a atividade cultural, dar uma carteirinha, sim, para você identificar e saber o que é, tá? Porque muitas vezes você tem essas atividades culturais que elas se tornam interessantes, você mostrar aquilo, falar, ó, eu tô cadastrado, tá meu nome, eu passei na secretaria, tudo mais, tal, tá aqui,
né? E eu tô fazendo uma atividade cultural ali no centro, né? Uma brincadeira, um jogo, tudo isso e tal, né? Você sabe que a pessoa é autorizada, você sabe que tem um cadastro, você sabe que ela tá ali. Aí você pode melhorar essa qualidade de vida das pessoas, dar um local para ela dormir, um local para ela se alimentar, certo? Criar toda essa forma de acolhimento. Então nós não somos, né, favoráveis à esmola dinheiro, mas nós somos favoráveis a todos os outros tipos de esmola que levem ao acolhimento das pessoas. Recentemente também, Diego, inclusive você recebeu algumas fotos, eu recebi também, sobre andarilhos dormindo próximo a agências bancárias de Santa Cruz do Rio Pardo. E o questionamento pra gente, a população tem através da imprensa e busca uma solução. Nesse caso, doutor, tem muito que se fazer ou não? Bom, sempre tem alguma coisa para se fazer, né? O que já foi discutido era, primeiro, dar um local para acolhimento para essas pessoas. Não para elas morarem, não seria um local para você ficar em Santa Cruz, mas um local que ela pudesse passar a noite e não ficar dormindo na rua. Que ela pudesse, quando chegar, se ela está de passagem, ela ter um local onde ela possa entrar, né? Usar tudo isso. Eu estava tendo muita reclamação na época da rodoviária, certo? Que tinha ali um acúmulo de muita gente ficando, tudo isso, né? Uma aglomeração. Então, o correto seria você ter um local de passagem para essas pessoas, em que elas pudessem ali estar. Agora, não tem como você obrigar ela a ficar lá, não tem como você trancar, ela tem liberdade, tá? Ela sai dali e foi lá pro banco, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Tá? A assistência social pode ir lá, abordar, conversar, falar, que é o que se faz. A gente oferta, a gente fala, a gente tenta dar encaminhamento, a gente fala, vai para tal local, né? Vai lá, toma um banho, fica ali, faz um corte de cabelo, é gratuito, a gente ajuda. Não vale a pena muitas vezes, né? Não é questão de a pessoa, é que a gente tem uma situação para nós que isso é inaceitável, mas para ele que está ali, que muitas vezes viveu naquela vida desde que nasceu, certo? Muitas vezes com famílias, ou muitas vezes foi abandonado nas ruas, aquilo é algo normal. É como o Diego colocou na questão cultural, quando você discute o uso de entorpecentes, né? É normal muitas vezes o pai que toma cerveja todo dia em casa, eu não acho normal, eu acho errado, certo? Mas para ele é algo normal, e para aquela pessoa estar na rua é algo normal, né? Para nós choca, mas para ele que está ali, né, é algo da vida dele. Doutor, ontem à noite caiu uma chuva rápida aqui em Santa Cruz e choveu bastante, sim, né? Eu estava com a minha família pela Feira da Lua aqui em Santa Cruz, aí então, aproximando a Avenida Tiradentes, aquela chuva e os dois andarilhos lá, pedindo. E eu fiquei olhando, observei, dei uma volta novamente, né? Acho que por causa da chuva, naqueles momentos que eu acabei observando, realmente faturaram bem. Então, é complicado, não queremos jogar a culpa na população, mas a população também contribui muito com isso. Então, aí volta para a questão do dinheiro, né? Porque a pessoa sempre está ali pegando o dinheiro, né? Se você não dá o dinheiro, você corta essa situação, mas você tem que ter um local de encaminhamento, todo mundo tem que saber isso. Quando eles vêm até mim, eu estou andando pela rua, vêm pedir, eu estava no supermercado, vieram pedir, eu falei, eu não tenho dinheiro, não vou dar, tudo mais. Você procura assistência social, você procura a secretaria, você procura um CRAS, procura um CREAS, conversa, tal, que tem estrutura para isso. E nós temos os locais para isso. Agora, se for o caso, tem que se discutir com a prefeitura de instalar um local adequado onde eles possam dormir. Se eles vão ficar lá, não, é outra história, porque eles acabam indo embora, certo? Acabam não ficando. Quem foi em São Paulo recentemente, eu passei ali em São Paulo, né, naquela avenida atrás do CEAGESP, é impressionante. Sim, aumentou demais. É impressionante. Se você sair da Praça Pan-Americana e for no sentido para sair de São Paulo por trás do CEAGESP, é algo que você não imagina a quantidade de pessoas, barracas nos canteiros centrais. E mudou esse perfil também. Você tem muitas famílias que já viviam numa situação limite em termos de conseguir pagar um aluguel, se manter. A crise da pandemia, que também afetou a economia, jogou todo mundo para essa situação dramática, e que passaram a ter que morar na rua. Então você tem muitas barracas de camping,
né? Que são famílias que estão indo morar na rua, ou pessoas, enfim, é uma situação complicadíssima, né? Uma calamidade, muito triste. Doutor, hora certa, 13h23, ainda tem uma última pergunta, mais específica sobre segurança pública. Eu concordo quanto à educação ser o carro-chefe, sobretudo para as novas gerações, essa discussão nesse nível em que as pessoas estão sendo formadas sobre os perigos da utilização de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, que você achatar o consumo também pode refletir na diminuição evidente do tráfico e de todos os problemas sociais que traz isso. Mas também tem esse entendimento de que hoje a maneira como o Estado combate o problema não é eficaz, isso vem de décadas. Na minha opinião, tem gente que lucra com essa chamada guerra às drogas, sejam políticos, seja a mídia, muita gente que ganha com isso, mas é o que temos hoje de política de combater essa situação. Nessa linha, cobra-se muito mais efetivo, seja mais policiais, melhores condições para esses trabalhadores, mais veículos, melhores equipados, inclusive aqui para o interior, né? Santa Cruz hoje está... falta isso para Santa Cruz, seja mais estrutura, mais efetivo para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. Melhorar isso poderia também mitigar o problema da segurança no nosso município? É óbvio que sempre que você aumenta o número de policiais militares na rua, você vai ter um efetivo muito maior combatendo o crime. Sim. E com isso você vai ter muito mais, né, autuações, prisões, fiscalização. Se você aumenta o efetivo da Polícia Civil, você vai agilizar muito mais a investigação, a conclusão dos procedimentos. Sim. Eles vão chegar a um resultado muito mais rápido. Se você aumenta o número de juízes, promotores, funcionários do fórum, a estrutura do judiciário, né, você vai ter um resultado muito mais rápido. Então você tem aí, obviamente, uma necessidade de aumento desse efetivo. O Estado vai aumentar? Não, não vai. Por que não vai? Porque não é hoje a política, né, desenvolvida no estado de São Paulo e no Brasil. A tendência muitas vezes é até diminuir. Sim. Quando eu cheguei em Chavantes, há 20 anos atrás, tinham 15 policiais. Hoje você tem 2. Sim. Eu fazia audiências com os policiais, ele ia com um telefone do lado para ser ouvido como testemunha policial militar, porque ele era o único que estava ali. Ele estava trabalhando, ele estava dando tendo que depor, proteção, ele estava que AP ali também para. Então à noite, muitas vezes estava sozinho em Chavantes. Se acontecesse alguma coisa, ele sozinho, ele tinha que acionar, né, lá em Ourinhos, para Ourinhos vir alguém para dar apoio para ele. Então, há uma necessidade de aumento de efetivo? Sim, há uma necessidade. Se nós tivermos, isso vai trazer mais resultado. Como nós não temos, nós temos que trabalhar com o que nós temos hoje, certo? Ah, mas o senhor defende então que as pessoas não sejam presas? Não, não defendo isso. Eu defendo que elas sejam responsabilizadas dentro daquilo que tem que ser responsabilizada. A pena tem que ser adequada para cada caso. Doutor, quando são questionados, são autoridades, mas são ligadas combate ao crime, mas na verdade cada um tem um pensamento. Estaremos tendo essa oportunidade na próxima segunda-feira com o capitão Cassiano aqui e obviamente também com delegados de polícia de Santa Cruz do Rio Pardo nessa questão de segurança pública. Mas eu que acompanho o dia a dia da Polícia Civil, é absurdo o que o governador faz em relação a policiais civis. Eu vou dar alguns exemplos. Olha, todo dia na Polícia Civil, eu posso afirmar para o senhor que nesses últimos anos, necessariamente 8 anos, somente 3 policiais enviados para Santa Cruz do Rio Pardo. Posso errar aí, vamos ser otimista, falar uns 4, 5, certo? Mas é muito pouco para uma população que cresce principalmente nessa questão da traficância. E você tem aqueles que estão se aposentando, saindo também. Sim, né? Não tem uma reposição. A Polícia Civil não cansa de falar. Os delegados sempre, quando tem oportunidades, fala desse carinho que não tem por parte do governo estadual. A Polícia Militar, é claro que a gente vê também, mas nem todos acabam colocando. Não sei se existe alguma hierarquia nesse sentido, mas é notório que isso vem acontecendo. O Ministério Público, que acompanha tudo isso, somente consegue acompanhar, doutor? Não consegue, pelo menos, tentar ajudar nessa questão? Não dá? Não dá. Não dá porque é uma questão de política, né? É uma questão de política de governo. Então, é muito mais conversar muitas vezes com o deputado da região, chorar para o deputado, conversar com o deputado, com o objetivo de tentar ele comover o governo, a Secretaria da Segurança Pública, para mandar mais servidores.
é uma situação em que você tem aí um controle do governo do estado e nós não temos acesso a essa possibilidade de trazer mais funcionários. A Polícia Civil, ela trabalha 24 horas por dia, né? Não tem hora, né? Sim. Delegado é de madrugada, é qualquer horário, aconteceu ocorrência, o cara tem que estar lá, no outro dia de manhã ele tem que estar, ele tem um expediente grande para dar conta, tem investigações complexas. Então, é uma situação muito complicada. A Polícia Civil, ela ficou espremida entre, né, a Polícia Militar, que faz todas essas operações na rua e leva até eles essas ocorrências, né, e o Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia, tudo mais tal, que está ali aguardando o trabalho deles. Como eles estão nesse meio, eles acabam pegando a maior parte do serviço, que é essas grandes investigações, a cobrança por mais resultados, a cobrança por celeridade, o que é muito difícil. Como é que você consegue agilizar a investigação, uma investigação com qualidade, se você tem poucos servidores? Não consegue. Tá? Aqui ainda nós temos equipes muito boas. O Dr. Valdir sempre está ligando para mim, a gente está trocando ideias, né? Estamos conversando, o Dr. Manzano me ligando, né? Final de semana teve uma ocorrência do adolescente, inclusive precisava de informações. Na hora eles atendem, criaram um grupo de WhatsApp para a gente poder, junto com policiais, tudo mais tal, agilizar os flagrantes, as situações, para poder ter um resultado, uma audiência de custódia mais rápida, mais eficaz. Então várias medidas são adotadas dentro daquilo que a gente tem, mas é uma luta, né? Nós somente a título de informação, já que falamos de delegado, doutor Renato Caldeira Mardegan está ouvindo a 104 FM, ele mandou uma mensagem via WhatsApp sobre aqueles 2 andarilhos, onde citamos agora há pouco, inclusive ontem, nas proximidades da Avenida Tiradentes. Segundo relatos de ambos, são irmãos homossexuais e o pai não aceita tal condição. E acabou expulsando os 2 de casa, hein? Eles estão no trecho e em Santa Cruz do Rio Pardo, pelo que parece, estão bem, porque 3 ou 4 meses já. E para ficar é porque estão ganhando, doutor. Uma situação dramática, triste, né? Eu sei. Mas o que faz? Não dá para amarrar e levar de volta para casa. É um trabalho social. É uma crise social. Tem o Brasil? Tem, mas o mundo inteiro tem. Né? Não tem como. Se você chegar na França, né, tem. Se você chegar em, né, São Paulo, tem. Então é uma situação, volto a dizer, que não tem que ficar na rua. Nós temos que ter um local de acolhimento. Mas isso foi discutido em outros momentos e aí na época falou-se que não tem que ter um local. Obviamente não para um albergue, nem que fosse de passagem. Aí não seria o ideal porque isso poderia estimular que populações da região viessem para cá. A prefeitura alega que tem aí convênio com um hotel, com pousada, e essas pessoas, pelo menos isso, um teto, ameniza. Mas o senhor acha que deveria ter um equipamento de assistência social específico para abrigar essas pessoas? Lá atrás eu já tinha falado várias vezes que nós não devemos ter um local como se tinha aqui uma entidade para acolher todo mundo que passa e ali fica sem nenhum tipo de controle, em que você tem criança, adolescente, jovem, usuário, traficante, né? Acaba tendo várias, né, pessoas lá dentro nas mais diversas situações. Isso eu sou contrário. Agora, você ter um local em que essa pessoa possa chegar, tomar um banho, muitas vezes passar uma noite e ela continuar a sua vida, né? Não para morar ali, isso pode ser feito, isso pode ser discutido, ser avaliado, né? Essa questão como equipamento público, mas não um local para ficar para sempre. Agora também existe uma acomodação por parte dessas pessoas, você não acha, doutor? Não pode até existir, mas o que você vai fazer? Nós não temos alternativa para elas, entendeu? Não tem o que fazer, eu não tenho como prender, né? Aí o padre Lancelotti mata a gente. A gente não tem uma situação para se resolver. É como São Paulo, como eu estava dizendo. Se você passar por ali, você fica chocado. E você vai fazer o quê? Você vai falar, não, vamos derrubar tudo isso aqui? Né? É um trabalho social que tem que acontecer. É uma questão de abordagem, é uma questão de conversa, é uma questão de ir. Eu acho que nós tínhamos que ter um grupo de trabalho da prefeitura só para isso. Então, olha, estão ali, então, vem cá, vamos conversar. Tá faltando isso, então, na opinião do senhor? Tudo mais tal. Então, elas se desdobram dos mais diversos serviços. Você vai no CREAS, eles atendem crianças vítimas de abuso, crianças vítimas de violência, famílias de violência, idosos que estão em abandono dentro das casas. Você tem o CRAS fazendo um monte de trabalho, tem questão de evasão escolar, tem questão de violência dentro das escolas, tem as crianças com necessidade especial que muitas vezes exigem uma abordagem, uma conversa, né, por parte dessas redes. Então, é uma estrutura que
está sobrecarregada, como nós falamos da Polícia Civil, da Polícia Militar, né? Como nós falamos de tudo. Será que é o caso de melhorar? Aí tem que sentar e ver. Falar, ó, nós conseguimos abordar? Nós estamos conseguindo? Não, não estamos. O que nós precisamos hoje aqui? Precisamos contratar um serviço? Contrata. Faz uma contratação, né? E coloca pessoas para abordar esse tipo de situação. Nesse caso especial desses 2 andarilhos, eu comentei aqui com o Diego no passado sobre eles acabaram me abordando, né? Com a história onde o Dr. Renato Caldeira Mardegan colocou muito bem, vieram de Presidente Prudente, toda essa história, é um discurso que eles adotaram aí e vem passando para todo mundo, não foi somente para mim na oportunidade. Eu acabei entrando em contato durante a noite com a secretária de Assistência Social, que rapidamente acabou indicando um hotel aqui de Santa Cruz. Eu acabei, na verdade, ali fazendo o meio de campo e fui até o hotel para esperar a dupla naquele momento. Doutor, estou esperando até agora. Eles não querem essa ajuda. Então, mas aí vem a questão da esmola, dinheiro. Será que é isso que estão recebendo e está mantendo eles? E é por isso que nós não temos que dar. Temos que dar oportunidade. Então, olha, não vou dar dinheiro. Mas não tenho que dar dinheiro. Eu tenho que dar alimentação. Eu tenho que dar atenção. Eu tenho que dar ouvidos. Eu tenho que conversar. Tenho que dar oportunidade, né? Tudo isso está sendo ofertado. Mas por que ele não quer? Porque ele quer o dinheiro. Eu não vou dar. Agora, voltamos à necessidade da campanha no município. Não dê dinheiro. Não dê dinheiro. O artista de rua tem que dar, né, doutor? Como? O artista de rua, sim, tem que merece um cachê ali, né? Mas daí é uma situação, você está falando, ele é artista, certo? O cara que é artista, aí teria essa identificação. Por isso que é importante. Será que a cultura não poderia receber essas pessoas, fazer um cadastro, o cara vai lá, preenche uma listinha, coloca um crachazinho, tudo mais, tal. Opa, da onde você veio? Da onde que você é? Como que você é? Por que você é? Tudo mais, tal. Tá, beleza, preencheu. Recebe ali um coletinho, tudo, artista de rua. Acabou. E também, pelo menos da minha parte, eu acho importante ter um cuidado com o discurso de que essas pessoas estão em situação de rua porque querem, que elas estão ali entendendo que é vantajoso para elas e por isso que elas se mantêm. A gente não sabe o background dessas pessoas, a história que fez com que elas naquele momento estivessem lá. Em algum momento todo a gente pode perceber, você fica meio cabreiro com o pulga atrás da orelha, o cara parece que falou alguma coisa assim, mas é um problema que a gente está observando se aprofundar nesse momento de crise econômica do país, por exemplo, em São Paulo. Essas pessoas também acabam andando pelo país afora. É complicado, enquanto indivíduo, a gente julgar. Eu acho que é o Estado que tem que funcionar. Você tem que ter, por exemplo, essa distinção para quem é artista de rua, poder ter um aporte da Secretaria de Cultura, né? Você ter um departamento de assistência social específico para cuidar das pessoas. É o que o Estado pode fazer, porque se a gente ficar nessa também, não, esse aqui está se aproveitando, esse aqui não está se aproveitando, eu acho que a gente não tem nem condições de fazer um julgamento desse. É delicado também, é complicado esse caminho, na minha avaliação, né? Essa é a minha avaliação a respeito disso aí. Senhores, mais algum comentário? 13h36. Eu quero registrar aqui a participação da Priscila Tosta, do Achei Santa Cruz. Ela lembrou do famigerado Proerd, lembra disso? O Proerd era um programa que tinha nas escolas, acabou terminando. Eu não lembro muito bem do Proerd, não. Eu devia ter lembrado mais durante a faculdade. Mas um programa nessa linha. Então, o Proerd, todas as escolas que nós visitamos e passamos, os pais pediram. Sim. Né? Que é daquela época. Era o do Leãozinho lá, né? O Proerd era o da Polícia Militar, que eles iam e faziam. Sim. E nas visitas que fizemos nas escolas, o Cassiano, o pessoal, quando estava presente, eles sempre falaram que não tinha efetivo para fazer esse tipo de programa, e por isso que isso meio que acabou, não só aqui, mas acabou em tudo quanto é lugar. Sim. O que nós propomos na época, falei para ser feito, né? Eu me ofereci para fazer junto, não tenho perna para fazer sozinho, mas me ofereci para fazer junto com a educação, junto com a saúde, junto com a assistência social, era criar um programa semelhante ao Proerd, tá? E fazer nas escolas. O Proerd, ele trabalhava com crianças, adolescentes, na faixa do 6º ano, do 7º ano. Vamos criar um semelhante. Só que aos nossos moldes e voltado para as nossas finalidades. Sim. Podemos até chamar a Polícia Militar, como a Polícia Civil, como a imprensa, como várias pessoas para ir lá falar sobre experiência de vida, né? Empresários. Eu conversei com vários empresários que disseram, olha, eu tenho interesse, eu participo, eu vou.
né? O Fábio Zaia falou, eu vou. O Marcos Pegorel falou, eu vou. Na época eu falei com o Manfrim, falou, olha, se precisar fazer uma palestra, uma conversa, eu vou. Ofertamos isso, falei disso para as escolas, né? Nas várias reuniões que nós participamos. Agora, eu falei, eu não faço sozinho. Eu preciso de alguém para a gente fazer junto. Se nós formarmos uma rede, talvez a gente consiga fazer isso. Em relação à população de rua, eu concordo plenamente com o que você falou. Nós não temos que estar ali para julgar a pessoa. Nós temos que estar ali para acolhê-la, ouvir, né, saber o que aconteceu e abrir oportunidades para ela. Doutor, nessa questão, eu não quero discordar de vocês, dos senhores, tanto do promotor de justiça quanto o meu amigo jornalista Diego Cingolani, mas eu penso um pouco diferente. É claro que não quero julgar ninguém. A pessoa está ali por determinada situação ou não. Mas aqui em Santa Cruz tem relatos, inclusive eu que sou repórter, estou no contato dia a dia ali, que eles acabam colocando que aqui eles ganham, faturam R$1.300 até por semana aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. E conversando com eles, é uma coisa. Já ofereci para uma entrevista, daí muda o assunto. Ou seja, eu falo aqui em depoimento, eu mudo tudo. Então, nesse contato com eles, é claro que tem pessoas que têm muitos problemas, que acabam sofrendo, não tem ali o apoio da família, a questão de educação, mas na minha opinião, eu também não posso furtar desse pensamento, que não estamos para julgar, mas na minha opinião, eu sou contrário de vocês. Tem muita gente que está ali, sim, porque não tem esse apoio, mas tem muita gente que está ali porque é bem sem vergonha mesmo, doutor. Não, mas aí a vida dele é isso. Eu não vejo ele pede o dinheiro. Se a pessoa dá, deu. O que eu vou fazer? Eu quero morar na rua. Eu vou pedir. Olha, você me dá dinheiro? Dou. Tá bom, vou ficar aqui. Aqui em Santa Cruz? Agora, cabe à pessoa ou às pessoas não darem o dinheiro. Agora, o cara não é sem vergonha porque ele tá pedindo dinheiro. Entendeu? Ele tá ali, ele quer pedir um dinheiro. Ele não quer trabalhar, mas ele não quer trabalhar. Mas ele não é obrigado a trabalhar. Nós fomos. Mas quem não trabalha, adulto que não trabalha é o quê? Mas ele pode pedir o dinheiro. Tem muito adulto que trabalha e é muito mais vagabundo ou sem vergonha do que aquele que está ali. A questão não é necessariamente o trabalhar. A questão é ele está naquela vida dele ali pedindo dinheiro. Se a pessoa quer dar o dinheiro ou não, aí é uma opção dela. Nós estamos falando, não dê. Nós estamos falando, vamos propor um outro meio de vida para ela que seja mais adequado dentro da comunidade em que nós vivemos, da sociedade que nós vivemos. Agora, a questão de ser obrigado a trabalhar, a ter uma casa, a ter um meio de vida, tudo mais, tal, isso é uma construção cultural. Ele pode ou não optar por isso, ele tem liberdade. Se ele quiser ficar andando pela rua e pedindo dinheiro e as pessoas vão dando, eu vou fazer o quê? Né? Eu não estou aqui para julgar, né, o meio de vida dele. Tem muito filhinho de papai, né, que é muito mais que ele, muitas vagabundo vezes, que ele. Que pede dinheiro também, né, e muitas vezes não tem esse mesmo ou essa mesma avaliação, entendeu? Então muitas vezes você vê algumas pessoas julgarem aqueles que estão na rua, mas não julgam muitas vezes os outros que também não fazem nada. Então a questão é uma opção? É um caminho? Como que nós podemos solucionar isso? Com uma abordagem. Uma abordagem como? Social. Por quê? Porque isso melhora a condição de vida dele e da comunidade. Então vamos fazer. Muito bem, hora certa, 13h41. Hoje, nosso convidado, o promotor de justiça, doutor Marcelo Saliba. Falamos sobre questões envolvendo segurança pública, assistência social e outros tantos temas. Bem produtiva a entrevista, interessantíssimos os temas abordados. Doutor, obrigado pela participação. Mais algum recado, alguma mensagem? Fique à vontade. Não, agradeço a oportunidade, né? É sempre importante, eu acho, debater, discutir. Eu acho que o debate sadio, ele sempre traz propostas, resoluções. É essa a nossa ideia. Então, quando a gente vem aqui, o Dário expõe a ideia, eu exponho, o Diego expõe, a gente acaba crescendo, claro, e levando muitas vezes algumas opiniões, né, formando algumas opiniões para que a prefeitura possa, a partir daí, junto com os agentes políticos do município, vereadores, tudo mais, né, ver os caminhos que vão seguir. É isso que nós estamos pensando em construir. Para nossa geração, dificilmente nós vamos resolver isso. Sim. Mas para as gerações futuras, nossos filhos, né, nós queremos um outro mundo, queremos uma situação melhor. E eu acho que passa por essa construção agora. E passa pela educação. Eu acho que não tem outro caminho para se diminuir criminalidade. Obrigado, doutor. Até a próxima. Vamos